Paz do Senhor Jesus, Amém. boa noite. Nós estamos aqui, estamos vivendo dias de crise, dias de adversidade, não podemos cultuar o Senhor no templo, mas nós aprendemos que nós somos o tabernáculo vivo do Senhor. Nós não ficamos presos em paredes, mas aonde nós estamos, nós carregamos a presença de Deus. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que já deve estar entrando aí, os irmãos da nossa 13ª igreja, os amigos, os irmãos, que a bênção de Deus possa chegar na tua casa, possa chegar no teu lar, que as maravilhas de Deus possam repousar por sobre a sua família. Hoje era para nós estarmos na nossa igreja, cultuando o Senhor com o terceiro elo da nossa campanha, que traz por tema mover-se diante do nosso milagre. Mas, mediante toda essa situação, nós estamos impossibilitados, mas mesmo nós daqui, nós vamos estar declarando a bênção do Senhor sobre a sua vida, e eu sei que Deus vai te abençoar ricamente. Hoje nós vamos começar o terceiro elo da nossa campanha, e a Bíblia fala que nós servimos um Deus que é o Deus que abençoa de perto e abençoa de longe também. Aonde você estiver, na sua casa, na rua, Deus vai te alcançar e a bênção dele vai repousar por sobre a sua família. Estamos aqui juntos, pastor Mazola. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Queremos, no final desse culto, dessa palavra que vai ser deixada aqui pelo pastor Marcelo, queremos orar por você. Queremos pedir ao Senhor que entre aí na sua casa, que abençoe a sua família, que guarde os seus filhos, que esteja guardando a nossa cidade, o nosso país e também o mundo. Eu tenho certeza que a mão poderosa do Senhor vai estar sobre nós para nos guardar, e em breve nós estaremos juntos cultuando o Senhor lá no templo. Vai ser uma bênção só. Aleluia. Queremos aproveitar o tempo e eu quero deixar nessa noite um texto muito conhecido que se encontra no Salmo de número 91. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra. Se não tiver, somente ouça, que eu tenho certeza que Deus também falará ao teu coração. Nos diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, e a sua fidelidade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Nós estamos, em tempo de pós-modernidade, e graças a Deus pelos recursos que Ele nos deu. Mesmo não estando juntos, mas a palavra de Deus vai chegar ao teu coração, à tua casa, vai trazer alegria, e eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando. Queridos, o Salmo de número 91 muitas vezes é usado por nós brasileiros como algo tipo um amuleto, como algo de proteção. Às vezes nós acostumamos chegar nas casas, quer seja a casa de pessoas mais ricas, mais abastadas, ou de pessoas mais simples, e nós percebemos que essas casas geralmente elas se encontram com a Bíblia aberta no Salmo de número 91. Mas nós aprendemos que a palavra de Deus ela não é um amuleto de superstição. A palavra de Deus ela tem as suas particularidades,
E o interessante é que esse texto do Salmo 91, ele nos mostra e nos retrata alguns perigos que nos rodeiam. Ele fala acerca de perigos de natureza física. Verso 3, ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que pestes são essas? São enfermidades, doenças, bactérias, H1N1, Zika vírus, chikungunhas e agora o novo Covid-19. E a palavra de Deus, o salmista já falava que essas pragas, elas tentariam nos cercar e nos tomar. Continua falando acerca de alguns perigos de natureza psicológica. O verso 5 diz o seguinte: não terás medo dos terrores noturnos. Isso aponta para quê? Distúrbios da alma. Vivemos dias difíceis, dias de adversidade, dias de síndromes, dias de fobias, fatores de ordem emocional. Percebemos que encontramos pessoas doentes da alma, doenças causadas por enfermidades psiquiátricas, e o salmista ele já relatava acerca disso. Porque qual é o papel de Satanás? Ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. O papel do diabo é colocar medo nos nossos corações, e a gente percebe que nunca teve tanto medo como nos dias de hoje. O interessante é que a psiquiatria ela enumera cerca de 2.000 tipos de medo, e eu quero falar acerca de alguns deles. Talvez você vai se enquadrar em alguns. O primeiro seria aracnofobia, gente que tem medo de aranha. Acurofobia, gente que tem medo de espaços abertos. Claustrofobia, gente que tem medo de espaços fechados. Esse aqui é interessante, irmãos. Fotofobia, esse aqui muita gente tem ele, às vezes não confessa, é o medo de sair feio nas fotos. E tem a fobia, é medo do medo, é gente que tem medo de ter medo de alguma coisa. Então a gente percebe que o diabo, ele tenta colocar algum tipo de medo para nos brecar, para nos parar, para não nos fazer prosperar. E o interessante que eu estava lendo essa semana, um relato que Martinho Lutero, o grande reformador da igreja, ele fez um relato que ele deixou lá em meados do século XVI, quando ali aquela nação ela passava também por uma grande epidemia, e essa epidemia era chamada de peste negra. Essa epidemia foi algo tão terrível, tão perigoso, que preste atenção, 1/3 da população da Europa morreu por conta dessa epidemia. E Martinho Lutero foi pego no meio dessa epidemia. Raramente você encontrava uma casa em que não havia luto, que não havia morte, porque essa peste negra, ela trouxe muita mortandade. E o interessante que eu quero compartilhar com vocês é que Martinho Lutero ele deixou uma carta. Preste bem atenção o que ele escreveu na sua carta. Pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária, para não ficar contaminado, e assim porventura infligir e poluir outros, e portanto causar a morte como resultado da minha negligência. Olha que interessante isso. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim, e portanto não sou responsável pela minha própria morte, ou pela morte dos outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado. Veja, irmãos, que essa é uma fé temente a Deus. Uma fé, ela é temente porque ela não é ousada, ela não é insensata e ela não tenta a Deus, mas ela é simplesmente uma fé que não esquece do seu próximo. Temos que nos resguardar para não esquecermos do nosso próximo. Temos que nos resguardar para não deixarmos que o medo tome conta da nossa vida. Existe sim na cidade de Goiânia uma epidemia.
provavelmente temos aí na casa de 15 a 20 infectados no máximo, mas a gente percebe que as pessoas elas estão muito preocupadas, estão alarmadas, e precisamos fazer sim o que Martinho Lutero fez: evitar os abraços, os beijinhos, evitar os apertos de mão. Por quê? Porque nós não podemos nos contaminar e nem contaminar as outras pessoas. Nós temos a certeza que nós somos protegidos e guardados por Deus, como está escrito no Salmo 91. Mas isso não quer dizer que nós precisamos tentar a Deus, colocar a mão aonde não deve, pegar aonde não pode e nem estar aonde não precisa. Mas nós não podemos nos esquecer do nosso próximo e não podemos nos esquecer que quem nos guarda é o Deus Todo-Poderoso. Mas o interessante, queridos, que apesar de todas essas questões que tornam a vida tão difícil, tão perigosa e assustadora, o salmista não começa falando de riscos, ao contrário, ele começa falando acerca da segurança que nós temos no nosso Deus Todo-Poderoso. Existe sim uma grande epidemia na cidade, no Brasil, no estado, no mundo, mas o que a gente percebe é que existe uma grande epidemia do medo. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, que eu quero compartilhar com a sua vida, é que nós precisamos aprender a viver à sombra do Onipotente. O salmista ele deixa bem claro no verso 1 e 2: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor meu refúgio e baluarte. Esta é a primeira condicional que nós encontramos. Precisamos viver à sombra do Onipotente, mas não são todos que podem descansar. Só descansa nessa sombra aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Foi essa proteção que Deus deu ao seu povo no deserto. Quando era de dia, havia uma nuvem que os protegia daquele sol escaldante. Quando era à noite, havia sim também uma proteção, uma coluna de fogo para iluminar e aquecer aquele povo no deserto. Nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, a proteção para a nossa vida, a bênção de Deus para o seu coração. Queridos, eu quero deixar um ouro para o seu coração e para a sua vida. Preste atenção nisso. O que nos protege é o nosso relacionamento com Deus. Você que habita no esconderijo do Altíssimo, você que se relaciona com o Altíssimo, você que anda junto com o Altíssimo, há uma nuvem de glória, de proteção, de sombra sobre a sua vida. O que é que faz sombra? É aquilo que está perto. Quando a gente diz, ele está na sombra do fulano ou do ciclano, é porque ele está próximo daquela pessoa, ele está perto daquela pessoa. Se você ainda não está se relacionando com Deus, se o seu relacionamento está distante de Deus, nessa noite eu quero fazer um convite para a sua vida. Se aproxime de Deus, corra para as asas de Deus, vá ao encontro de Deus, porque você estará seguro. Permaneça na presença de Deus, porque é Ele que vai garantir a sua imunidade. Amém, Jesus. Existem pessoas pensando que foi Deus que mandou essa praga. A Bíblia fala que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Quem traz essas pragas não é Deus, isso é a ação do diabo. Por quê? Porque nós vivemos na era da graça. Nós não somos merecedores, mas Deus nos guarda. Isso são coisas do diabo. O diabo é que mata pessoas. O prazer de Deus é que ninguém morra. Deus está apostando na sua vida. Deus jogou alto pela sua vida. Ele jogou tão alto que Ele deixou o seu Filho único para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Glória. Nós somos uma geração, querido, que nós somos guardados por Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso Pai. Eu quero te dizer nessa noite, o teu Pai te guarda, o teu Pai não abre mão da sua vida, o teu Pai te ajunta debaixo das suas asas como uma galinha, ajunta os seus pintinhos. Eu quero dizer, se o seu coração estiver aflito, se a sua alma estiver cansada, com medo, com tristeza, eu quero te dizer nessa noite, meu querido, descanse no Senhor, confie no Altíssimo, corra para a presença de Deus. Nós somos uma geração não incrédula, somos uma geração
geração crédula, acreditamos em tudo, em muita coisa, acreditamos no álcool em gel, acreditamos no álcool 70%, isso tudo é muito bom como Martinho Lutero fez, mas eu quero trazer uma palavra profética para a sua vida. Nós precisamos acreditar de verdade, é no sangue de Jesus Cristo, que nos sela, que nos purifica, que nos livra de todo mal. Eu quero profetizar dentro da sua casa nessa noite, que a tua casa está coberta com esse sangue, praga alguma vai chegar, peste alguma vai chegar, você é de Deus, a tua vida é de Deus, a tua família é de Deus, e mal algum vai chegar na tua vida, porque o sangue do Cordeiro, ele paira sobre a sua vida e por sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo te purifica. Praga alguma, peste nenhuma, vírus nenhum vai chegar sobre a sua vida, meu querido. Não temas a Deus, porque Deus é que te protege e é Deus que nos guarda. Graças a Deus, glória a Deus. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, precisamos usar essa verdade como escudo. Olha o que o verso 4 nos diz, irmãos. Olha que coisa mais linda. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A verdade, outra versão diz, ou a fidelidade. A minha verdade, a minha fidelidade, não. A verdade de Deus será o teu escudo e será o seu protetor. Sabe o que isso aqui está dizendo, irmãos? Isso aqui fala de proteção divina. Isso é graça de Deus. Às vezes você está com o seu coração preocupado, com a sua alma alarmada, pensando assim, eu não estou protegido porque eu pequei, eu não estou protegido porque eu falhei, eu não estou protegido porque eu tenho errado. Não, meu querido. Sabe por que você está protegido? É porque você vive a graça de Deus. Nós vivemos, o Evangelho fala acerca dele, de Cristo. Você é protegido, a sua casa é protegida, a sua família é protegida. Sabe por quê? Por causa de Cristo Jesus, por conta daquela obra expiatória, aleluia, por conta daquele sangue que foi vertido naquela cruz. Nesse terceiro elo dessa campanha, você que está fazendo essa campanha, eu quero te dizer, você vai ser vencedor porque Jesus Cristo morreu pela sua vida. Você vai triunfar porque Jesus já pagou o alto preço por você e pela sua família. Não é quem ora mais, não é quem jejua mais, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é aquele que entrega a sua vida na mão de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem um grande milagre para a sua vida. Não temas, fique tranquilo, porque da tua vida e da tua casa é Deus que cuida. Graças a Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que Deus mandou aquelas 10 pragas no Egito. Dentro daquelas 9 pragas, ninguém precisou ficar escondido dentro de casa, ninguém precisou se retirar, mas aquelas pessoas estavam protegidas. Mas naquela 10ª praga, onde que morreria aqueles primogênitos, Deus precisou. Irmãos, a nossa internet caiu, mas eu quero declarar sobre a sua vida a bênção de Deus. A morte não vai chegar na tua casa, a praga não vai chegar na tua casa, porque o sangue de Jesus Cristo está vertido sobre a tua casa e sobre a tua família. Aí onde você estiver, feche seus olhos, curva a sua cabeça, coloca a tua mão no teu coração, que eu quero orar pela tua vida. Meu Deus e meu Pai, nessa noite, eu quero abençoar os teus filhos, os teus servos, que a mão do Senhor, ó Pai, esteja por sobre essa casa, por sobre essa família, que o sangue de Jesus Cristo que foi vertido, ó Pai, na cruz do Calvário, chegue por sobre este lar, e abençoa, meu Deus, essas famílias, que praga alguma, que peste alguma, chegue sobre essas casas, que nenhum mal, ó Pai, lhe suceda, porque a mão do Senhor está sobre as vossas vidas, e assim nós oramos, e declaramos uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, ó meu Deus, assim nós oramos nessa noite. Irmãos, estamos com saudades de todos os irmãos. Daqui a pouco, todos nós nos encontraremos. Amém? Um grande abraço, que a mão poderosa do Senhor continue sobre cada um de vocês. A vida da irmã Dinalva, o Luciano ali nos Estados Unidos, tantos irmãos que estão esparramados por esse mundo afora, aqui mesmo no Brasil, aqui em Goiânia, que Deus possa visitá-los, cada um deles nessa noite, em nome de Jesus. Pai Celestial, visitando os teus filhos, aonde estiver, um dos teus, que a tua mão de poder possa estar sobre eles, meu Pai, nessa noite. Continua nos guardando, porque nós confiamos no Senhor. A nossa esperança está no Senhor, meu Pai. Permaneça entre nós, Senhor, visitando os teus filhos, aonde estiver, um dos teus, que a tua mão de poder possa estar sobre eles, meu Pai, nessa noite. Continua nos guardando, porque nós confiamos no Senhor. A nossa esperança está no Senhor, meu Pai.
permaneça entre nós. Assim é a nossa oração, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, agora e para todo sempre.